prazer estar aqui juntinho com vocês. Então, ó, estão animados para a aula de hoje? Eu sou a professora Márcia Cristina e vou ficar aqui trabalhando o quê? E você já sabe, né? É o que mesmo? Hã? Matemática, minha gente. Matemática com a professora Márcia. Mas eu não tô sozinha não, viu? Cadê você, Carijó? Chega junto para animar esse povo. Agora sim, estamos aqui, ó, prontinhos para começar. Mas antes, eu quero apresentar a vocês a nossa querida intérprete de Libras. Já sabe o nome dela? Pois é, a nossa querida Karen. Seja muito bem-vinda, Karen, fazendo essa aula muito mais inclusiva, ó, para você. Então, vamos lá, minha gente, vamos saber, né, professora Márcia, o que é que você vai trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar com subtração. E sei, não é muito difícil? Não, gente, não tem nada de difícil. E subtração a gente faz, ó, sempre, tá? A gente é que não percebe as coisas. Nós estamos fazendo, eu costumo dizer que matemática está no nosso dia a dia. Pois é. E aqui, ó, pra gente começar, eu mostrar para vocês. Vocês gostam de brincar? Pois é, conhece esse joguinho que está aí? Como é o nome dele? É esse mesmo, pega varetas, inclusive, ó. Eu trouxe um aqui pra gente. Aí, professora, você vai brincar com a gente? Ó, né, a gente pega varetas e a gente, ó, abre. Vocês estão lembrados? E cada uma varetinha dessas a gente pontua, não é? Tem a regrinha que vem dentro da caixinha, mas você também pode pontuar, vocês podem brincar e pontuar de acordo com o que vocês quiserem, né? Dizer, é só anotar, entrar no acordo com quem está jogando, com quem está jogando e vocês pontuarem. Mas a gente sempre lembra que a varetinha preta, que ela está aqui, sempre vale mais pontos, porque só tem essa, né? Então, a gente sempre coloca mais pontos. Mas, pensando no jogo que você pode jogar e você pode fazer subtração com o jogo, aí eu quero perguntar aqui, ó. Quantos pontos fizemos a mais? Pois é, você pode estar brincando com o seu colega e você querer descobrir quantos pontos eu fiz a mais. Quem ganhou a gente já sabe, mas quantos pontos a mais eu fiz? E a gente pode fazer isso calculando, né, minha gente? E aqui eu trouxe um exemplo que não é o da regra, mas você pode pontuar. Aqui eu botei, ó, verde valendo 10 pontos, o amarelo, a varetinha amarela valendo 10, o vermelho 50, azul 20 e o meu preto está valendo 100 pontos. Olha só, quem pegar o preto... Então, a outra dica, tá? Você, se não tiver o pega-varetas, você pode fazer até com palitinho de churrasco, pinta com tinta guache, né? Com essas cores. E agora lembra que preto só vai ter uma, tá bom assim? E a gente brinca, o que não pode deixar é a gente se divertir, deixar de se divertir. Tá bom assim? E pegando essa deixa do pega-varetas, olha o que aconteceu aqui. Na competição, né, o pessoal se juntou aí em equipes, vocês estão vendo aí, ó, duas equipes, equipe A e equipe B. Na competição de jogo de varetas entre as equipes A e B, veja a pontuação de cada uma e calcule quantos pontos uma equipe fez a mais que a outra. Minha gente, presta atenção. Quando eu digo a mais, tem gente que se confunde e acha que é a mais, a adição é a mais, já está dizendo o nome a mais, né? Então, se liga no que eu vou explicar. Mas antes disso, olha aqui as pontuações. A equipe A fez 276 pontos e a equipe B fez 145 pontos. E a perguntinha é a seguinte. Que operação, gente? Eu já dei um spoiler para vocês. Que operação devemos realizar para calcular a diferença de pontuação entre as equipes?
vocês foram avisados que a equipe A fez 276 pontos e a equipe B fez 145 pontos. Aí eu quero saber quantos pontos fez a mais. Então é o quê? Esse A mais, eu vou fazer que operação? É A mais. E aí, gente, eu estou querendo calcular a diferença, né? Qual foi a diferença de pontos entre 276 e 145? E aí, se você pegasse essa situação, problema, que operação você ia fazer? Ah, professora Márcia, é muito fácil, já está dizendo aí, né? Vamos conferir o resultado. Olha só a operação de subtração, minha gente. Mas, professora, você disse A mais é conta de mais. Não, A mais é passando. É como se eu tivesse aqui, ó, duas dessas aqui e eu tivesse um aqui. Quantas? Eu tenho duas... eu nem sei como chamar isso aqui, né? Duas fichas, pronto. Duas fichas vermelhas e uma ficha azul. Quantas fichas vermelhas tem A mais? A mais é passando. Então, ó, se eu tirar 2 menos 1, ó, essa com essa faz pareia. Então, A mais tem apenas uma. A mais é passando. Então, eu fiz uma subtração para eu calcular. E a mesma coisa aqui, ó. Eu tenho uma subtração. Eu fiz o quê? A quantidade de pontos das duas equipes. Coloquei 276 menos 145. É o algoritmo, é a continha que vocês gostam de chamar. Mas aí eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer também com material dourado, que é esse aqui que vocês já conhecem, não é? Então, como é que eu faço, professora Márcia? Eu vou representar o primeiro número, esse maior aí. Aí a gente já tem, ó, 2 centenas. Quem conhece o material dourado? Pois é, eu tenho certeza que vocês conhecem. E a centena no material dourado é essa daqui, essas plaquinhas. Então, eu vou representar, ó, as 2 centenas, vou representar as 7 dezenas que tem ali, ó. Olha a dezena no material dourado, porque ela tem, ó, uma dezena tem 10 unidades, 10 desses cubinhos aqui, por isso que é uma dezena. Mas ali eu tenho 7 dezenas, então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representei as 7 dezenas aqui. E agora só falta as unidades que eu vou representar com os cubinhos, ó. Ali eu tenho 6 unidades. Aí você pergunta, ô professora Márcia, e eu não preciso representar o número de baixo, não? Não, na subtração você só vai representar aquela quantidade, que é o quê? Ó? 200, porque eu tenho 2 centenas, 276. E a gente vai começar a resolver essa operação. E olha só, a minha operação de subtração, eu começo a resolver pelo 6, que está na unidade. Aí eu vou começar pelos cubinhos pequenos. Ô, gente, se eu tenho 6 cubinhos pequenos, menos quanto? 5 do 145. Então, vamos tirar? Se eu tenho 6 e retiro 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai me restar quanto? 1 cubinho. Vamos conferir? 6 menos 5, 1. Compreenderam? Agora a gente vai subtrair a dezena. Eu aí, ó, tenho 7 dezenas. Olha as minhas dezenas aqui no material. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, 7 menos quantas dezenas que tem aqui no meu quadro? Estão vendo ali o D de dezena? 7 menos 4. Então, se eu tenho 7 e retiro 4, ó, 1, 2, 3, 4. Me restaram quantas? 3 dezenas. Vamos conferir no meu algoritmo, ó, 7 menos 4 deu um total de 3. E só me sobrou agora a centena, minha gente. Eu tenho aqui, ó, 2 centenas. 2 centenas menos quantas centenas? 1. E aí, me restaram quantas? Ou
Isso mesmo, olha lá, 2 menos 1 vai dar 1. Então, olha só, a pontuação que a equipe A fez a mais que a equipe B. Foram 131 pontos. A gente, a mais é passando, tá certo? Então, a equipe A teve 131 pontos a mais. Então, toda vez que a gente for calcular essa diferença, agora você já sabe que a gente faz a operação de quê? De subtração. Então, cuidado com essa palavrinha a mais. A mais é passando. Então, você faz uma conta de subtração usando esse sinalzinho de menos, que vocês gostam de chamar a conta de menos. Não é, minha gente? Então, vamos embora. Olha só agora, outra situação, problema para você. Isso aí pode acontecer a gente conosco no nosso dia a dia. Olha para isso. Temos aqui vendo uma senhora, né, que ela comprou carne e agora ela está pesando a carne quando chegou em casa. Por que será, hein, minha gente? Vamos ver o que é que está acontecendo aí. Diz o seguinte, Ana comprou uma embalagem com carne que estava marcando 975 gramas, é menos que o quilo. Quando chegou em casa, ela quis confirmar se a embalagem está com a pesagem correta. Porque às vezes a gente compra uma coisa, né, tá registrado ali na embalagem, mas a gente fica desconfiado. E não é que Ana ficou desconfiada, minha gente. Aí olha o que foi que ela fez. Ela comprou, na embalagem estava dizendo 975 gramas. Aí quando chegou em casa, quando ela pesou, ela verificou, minha gente, que tinha 852 gramas, pessoal. Quantos gramas de carne faltam na embalagem que Ana comprou? Porque a embalagem estava dizendo 975. Quando ela pesou em casa, só apareceu 852. E aí? Que operação você vai fazer aí para resolver essa diferença, hein? Diz para mim, minha gente, já se ligou? E aí? Ela quer saber quanto que está faltando ali naquela embalagem. Então, ela vai fazer o quê? Olha a perguntinha. Que algoritmo, que conta, que algoritmo você vai fazer para calcular essa diferença? E aí, já pensou, né? Então, nós vamos fazer o quê? De novo, gente, uma subtração. Ela quer calcular quanto foi de diferença com aquele outro que nós mostramos anteriormente. Então, para calcular a diferença, aí agora ela vai fazer a continha, né? O algoritmo da subtração. 975, que eram os gramas que estavam na embalagem, menos 852, que foi aquele que ela confirmou na embalagem. Aí, ó, nós podemos também representar aqui com o ábaco, que é esse outro material que nós temos aqui, e a gente representa também o primeiro número, ó, a unidade, né? A unidade que está aqui são 5, aí a gente deixa 5 fichinhas, 1, 2, 3, 4, 5 fichinhas. A gente deixa as 7 dezenas, vou tirar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. E a gente deixa as 9 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Está aqui, eu representei, né, aqui, ó, na unidade, dezena e centena, o mesmo número que está ali. E a gente começa a resolver, ó. 5 menos 2. Se eu tenho 5 unidades e eu tiro 2 unidades, ó, tirei as 2, eu vou ficar com quanto? 1, 2, 3. Vamos conferir na nossa conta? 5 menos 2, 3. Aí eu vou para a dezena. Eu tenho 7 dezenas que estão aqui representadas com as fichinhas amarelas. 7 dezenas menos 5 dezenas. Vamos tirar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tirei as 5. Restou quanto, minha gente? Pois é.
Olha lá, 7 menos 5 restaram 2. E para fechar, eu tenho aqui, ó, 9 centenas que estão representadas com as fichinhas azuis. E eu vou tirar quanto? 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 9 menos 8 me restaram quantas? Apenas uma. 9 menos 8, 1. Então, você continuou fazendo uma subtração para calcular a diferença que tinha nas embalagens. E olha para isso, minha gente. Faltava 123 gramas, pessoal, na embalagem que Ana comprou. Não pode acontecer isso, né? Mas aconteceu e a gente pode calcular isso através da subtração. Então, a gente mostrou aqui, ó, com material dourado, mostramos a continha de subtração. Não fica fácil assim, representando com o ábaco. E a gente tem outra atividade aqui. Aqui eu trouxe um esquema que mostra a distância em metros de alguns lugares da cidade. Aí aqui eu mostrei, ó, tem a casa de Ana, certo? Aí da casa de Ana para a lanchonete é 3.100 metros, da lanchonete para a escola é 5.350 metros, da escola para o hospital 2.950 metros, da casa de Ana para o hospital 6.200 metros. Então, nós estamos vendo aí a distância de alguns locais aí, de um para o outro, tá bom? Aí, agora, a pergunta para vocês. Da casa de Ana para a lanchonete, a distância é de 3.100 metros. E da casa dela para o hospital é de 6.900 metros. Quantos metros Ana anda a mais até o hospital se compararmos esses dois percursos? E aí, se eu comparar casa de Ana com a lanchonete 3.100 e casa de Ana para o hospital 6.200, se eu comparar essas duas quantidades, quantos metros ela está andando a mais se vier aqui para o hospital? Então, para resolver isso, nós também calculamos, ó, através de uma subtração. Eita, que é muito número, professora, mas a gente resolve do mesmo jeito, minha gente. Começando pela unidade. E vejam como é fácil. Olha lá. Eu estou mostrando aqui o esquema novamente para vocês perceberem. E ali, ó, começa a resolver pela unidade. Eu não tenho nenhum número da unidade, menos nada, 0 menos 0 vai dar 0. Na dezena, a mesma coisa, 0 menos 0, 0. Na centena, eu tenho quanto? 2 centenas. Se eu tenho 2 menos 1, vou ficar com 1 centena. E na unidade de milhar, a mesma coisa. Se eu tenho 6 e retiro 3, eu vou ficar com 3. Então, olha só. Eita, minha gente, é o dobro, né? 3.100 metros, que é justamente que Ana anda a mais, que é a mesma distância se ela fosse para a lanchonete. Então, para vocês perceberem que se ela for para o hospital, ela vai andar o dobro daquela distância que ela ia para a lanchonete. 2 vezes aquilo, porque deu 3.100 a diferença de um percurso para o outro. Então, para vocês perceberem que a subtração, a gente pode calcular a subtração está presente em muitas coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e eu tenho certeza que você sempre pode fazer, tá bom? E agora, para fechar a nossa aula, eu trouxe aqui uma atividade prática para vocês. O que é que eu vou querer que vocês façam? Muito simples, vocês viram a aula todinha eu explicando aqui, ó, subtração, fazendo os cálculos da subtração, e você pode fazer uma situação, problema, mas olha com que você vai calcular a diferença de idade entre você e sua mãe, tá bom? Você pergunta a idade de sua mãe, coloca a sua idade e resolve através do algoritmo da subtração, como eu mostrei aqui para vocês. Tá bom, minha gente? Então, a nossa aula está encerrando. Já printou a tela, né? Nossa aula está encerrando. Ó, um cheiro grande no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!